Olá, seja bem-vindo no canal. Meu nome é Carlos, sou fisioterapeuta, atuo na área de fisioterapia respiratória há aproximadamente uns 10 anos. Se você está chegando pela primeira vez aqui, vou pedir que se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Isso vai ajudar com que essas informações cheguem ao maior número de pessoas possível. Algumas aqui são de grande valor, principalmente para o paciente e para o familiar desse paciente. Tá? Não é uma abordagem muito técnica. Tá? No momento, não realizo vídeos voltados para profissionais da área da saúde, é mais em termos de orientação para familiar e o paciente em si. Hoje a gente vai conversar sobre uma doença, ela é bem pouco conhecida, eu particularmente julgo que ela é pouco conhecida. Essa doença é a discinesia ciliar. O que é essa doença aí? Ela é uma das inúmeras doenças pulmonares que nós temos, e a discinesia ciliar, ela me chama muito a atenção porque ela causa uma reduzida mobilidade dos cílios. O nosso sistema respiratório, todo o epitélio dele, toda a parte dele, ela é coberta por cílios. Esses cílios, eles têm a função de fazer o deslocamento da secreção pulmonar. A secreção é algo que ela é formada para qualquer pessoa. Há alguns casos de algumas doenças, essa secreção ela passa a ter uma abundância maior, não necessariamente só pelo quadro de infecção. Essa abundância maior pode ser por conta da própria fisiopatologia da doença. Quem se encarrega de movimentar essa secreção a ponto dessa secreção chegar a uma via aérea mais superior e ela ser expulsa do sistema respiratório na forma de tosse, são os cílios. E eles precisam ter um movimento numa determinada frequência, que essa frequência não é atingida no paciente com discinesia ciliar. Então, existem alguns aspectos aí que estão por trás dessa doença, né? Como toda doença, ela tem um aspecto clínico, e a grande maioria das pessoas só enxerga um aspecto clínico. Nesse vídeo aqui eu queria passar uma pequena noção sobre o aspecto físico que engloba a doença. Tá? Então, primeiro assim, quem permite a ventilação no pulmão são algumas estruturas. Um ponto, o próprio parênquima pulmonar, o próprio tecido pulmonar, o próprio órgão pulmão, ele permite esse fluxo de ar. Então, por exemplo, um paciente com uma doença obstrutiva, tipo asma exacerbada, ele tem o calibre da via aérea mais estreitada, isso faz com que ele tenha um fluxo de ar menor. Já no caso, o paciente com discinesia ciliar, esse fluxo está impedido pela falta de mobilidade do flagelo, dos cílios, não flagelo. Agora, o que promove esse aumento de fluxo de ar? Tá? Uma das coisas que promove isso é o próprio ajuste da mecânica ventilatória. Tá? Então, o que é o ajuste da mecânica ventilatória para você que é leigo? Seria o aprender a respirar. Existem alguns parâmetros aí que o paciente com discinesia ciliar está um pouquinho deficiente. Que parâmetro é esse? Pico de fluxo inspiratório e força muscular respiratória. Na maioria dos casos, o paciente com discinesia ciliar ele tem uma redução de força muscular. Tá? Essa redução de força muscular faz com que ele tenha uma dificuldade, redução de força muscular respiratória. Isso faz com que esse paciente tenha uma dificuldade de gerar esse fluxo constante no período de 24 horas que a gente fica respirando. Fora o aspecto pulmão, a gente tem que pensar no aspecto músculo, que é uma das estruturas
que favorecem o fluxo de ar. Sem a força muscular respiratória, não existe um mecanismo de respiração eficiente, tá? Fato isso, a gente retrata em alguns gráficos. Existem alguns recursos que a gente analisa a respiração do paciente através de gráficos. Se você tiver um tempinho, dá um pulo lá no meu Instagram, que lá tem alguns gráficos. Esses gráficos, no caso da discinesia ciliar, são gráficos muito irregulares, tá? Que eles retratam uma dificuldade de gerar força muscular respiratória para manter um fluxo de ar constante. Então, parte da intervenção da fisioterapia respiratória no paciente com discinesia ciliar é compensar essa força muscular respiratória para que ele tenha um fluxo de ar mais constante. Consequentemente, que a sua limitação funcional seja reduzida. Aliás, que a sua limitação funcional não seja tão reduzida, que a gente tente aumentar um pouquinho em termos de funcionalidade para esse paciente. Agora, esse é o geral que eu queria passar sobre a discinesia ciliar. É claro que qual exercício você vai promover para um paciente como esse tem que ser individual. Tá? A prescrição de exercício, de um modo geral, ela é individualizada. Aqui no canal existem alguns exercícios que eles podem ser usados na discinesia ciliar, mas a grande eficiência dos exercícios é só com atendimento ou pelo menos uma avaliação individual. Tá? Esse seria o vídeo de hoje, essa é a informação que eu gostaria de deixar para vocês. Peço mais uma vez aí que você se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo.